Olá, continuando nossas aulas de estatística, hoje falando de um dos assuntos, ou o assunto mais importante dentro do conteúdo de estatística, que é a questão das medidas de tendência central, certo? Conceituando, medidas de tendência central são média aritmética ponderada, moda e mediana. Um assunto que a gente já viu, mas que vale a pena revisar e tentar aprofundar um pouco mais também. Estatística, lembrando, trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas. Então, a estatística ela apresenta informações por meio de gráficos e tabelas, com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Então, tem números que representam esses dados, essas informações organizadas, apresentados em gráficos e tabelas. Dentre todas essas informações, podemos retirar valores que representam de algum modo todo um conjunto. Ou seja, dentro desses dados, dessas informações, tem um grupo de valores que você pode analisar ele de uma maneira melhor. Esses valores são denominados medidas de tendência central ou também medidas de centralidade. Geralmente a gente fala sempre medidas de tendência central, mas pode ser entendido também como medidas de centralidade, ok? Existem várias formas de caracterizar um conjunto de dados. As formas mais simples, estatisticamente falando, são as medidas de tendência central, média, mediana e moda. É um desenhozinho para ilustrar essa ideia. Eu tenho um conjunto de coisas. Eu tenho um centro. Opa. Eu vou ter vários dados soltos dentro desse conjunto de dados. Essas medidas de tendência central, elas vão verificar a partir de um padrão médio, de uma média, de um valor na medida central, ela vai verificar esse espalhamento, esse espaçamento dos dados, porque eles vão variar para cima, para baixo, para um lado, para outro, eles vão variar em relação ao termo meio, ao meio, à metade, ao padrão, ok? Essa é a ideia por trás. Começando com, primeiro, média aritmética. Aqui, pronto. É uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano, é a mais utilizada. É determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números de dados pela quantidade de dados somados. Número dividido pela quantidade. Então, posso entender que a média é a soma desses números dividido pela quantidade deles. Essa é a média. Por exemplo, vamos determinar a média dos números 3, 12, 23, 15 e 2. Para isto, basta somarmos todos os números e dividirmos pela quantidade de números, ou seja, média aritmética, 3 mais 2 mais 12 mais 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 2, dividido por 5. Se somar tudo isso, vai dar 11. Se somar tudo isso, vai dar rapidinho. 25 com 12, 23 com 12. Aqui vai dar 35, 50, 55. 55 por 5. Justamente nosso 11. Então, é a soma dos valores, dos dados, das informações, dividido pela sua quantidade. Certo? O cálculo da média aritmética é frequentemente usado nas escolas para efetuar a média final dos alunos. Em campeonatos de futebol, tipo média de gols, partida, média de cartões amarelos, tudo mais. Em determinada rodada, o mesmo campeonato. É também utilizado em diversas pesquisas estatísticas, pois determina direcionamento de ideias expressas em determinados estudos. E aí vai entrar muita parte de geografia, de biologia, química e física também, mas mais biologia e geografia, questão de média, questão de índice de desenvolvimento humano, média de mortalidade, média de nascimento, coisas do tipo. Tem muito disso, viu? Praticar um pouquinho aqui. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades. Qual a média de idade desta equipe? Ora, para calcular essa média, vou pegar aqui, pode ser assim, ou pode ser assim. Vamos lá. Eu vou ter 28 mais 27 mais 23
mais 21, não, 28, 27, 23, 19 e 21. Pronto. Dividido, eita, mano. Dividido por 5. Somando tudo, eu vou ter 21 com 19 dá 40. 27 com 23 dá 50. Só que já dá 90. 90 mais 28 dá 118. Dividido por 5. Deixa eu ver aqui direitinho. 50, 40 dá 90. 100, 118. Vamos dividir 118 por 5. Dá 2, que dá 10, sobrando fica 18. Por 5 dá 3, que dá 15, sobra 3. 3 não dá, não tem mais número para baixar. Vírgula. 30 por 5 dá 6. Então, a média de idade, lembrando que esse valor aproximado porque é uma medida, não é uma contagem exata de tempo, é uma medida. Então, eu vou ter aqui que vai ser 23,6 anos. Essa é a média de idade desse time, ok? Tem pessoas muito mais velhas, com 28, mais velhas que a média, e tem pessoas mais abaixo da média, com 19, com 21, ok? Então, se eu fosse apresentar isso por meio daquele desenho lá inicial que eu fiz, eu vou ter o quê? Que a média, o valor que eu tenho padrão, ele é 23,6. Tenho pessoas acima, 28 e 27, e tenho pessoas abaixo, 19, 21, e tenho pessoas muito próximas, tipo 23, ok? Esse é o nosso exemplo de média aritmética simples, a média normal. Agora, diferenciando um pouco, temos a média aritmética ponderada, que é conhecida como a média de pesos. Essa média de pesos, ela considera que cada elemento, quando a gente soma, ele vai ter um peso diferente. Esse peso pode ser entendido até como uma repetição desse valor, ok? Então, diz assim, média aritmética ponderada é uma média aritmética na qual alguns dos números envolvidos possuem pesos. Por exemplo, digamos que a média de uma etapa é dada pela média ponderada das notas das 3 primeiras provas, tomando peso 1 para a primeira prova, peso 2 para a segunda prova e peso 3 para a terceira prova. O que é que isso quer dizer? Que a primeira prova tem um peso 1, quer dizer que ela tem um valor 1. A prova 2 tem peso 2, ela tem valor 2, ela tem um valor dobrado, ela vale mais que a primeira prova, a segunda prova. E a prova 3, peso 3, ela vai ter um peso 3 vezes maior que a primeira e um peso maior que a segunda, certo? Então teria, escurecendo aqui, primeira prova, ela é 1 vezes a nota 1, segunda prova, 2 vezes, terceira prova, 3 vezes, ela tem um peso maior, certo? Então a nota que você tirar aqui vai ser multiplicada por 1, a nota que tirar aqui é multiplicada por 2, a nota que tirar aqui é multiplicada por 3. Isso aqui tudo dividido por quanto? Dividido pelo total, total de pesos, tá aqui embaixo, dividido pelo total de pesos. No total de nota, o total de pesos. Quando for média aritmética ponderada, o total é de pesos, porque eu tenho peso 1, peso 2, peso 3. Então, eu vou somar 1 mais 2 mais 3, e o meu peso ele vai ser 6. Então, média aritmética ponderada, embaixo é o total de pesos. Isso se assemelha-se bastante às notas bimestrais de vocês, as notas por período, onde o desempenho é peso 1, a parcial é peso 2 e a global seria peso 3. Algo parecido com a de vocês, que hoje em dia está diferente, ok? Em outras palavras, a média aritmética ponderada é uma média aritmética na qual você repete números tantas vezes quanto seus pesos, certo? Vamos aqui a um exemplo para entender melhor. Considere como exemplo os dados na tabela abaixo, que contém uma lista com as idades dos alunos do 6º ano da escola A. Calcular a média de idades. Por que essa média é a média de pesos? Essa média de idades? Média ponderada. Ponderada. Vamos entender melhor. Assim, eu tenho quantidade. Alunos. Eu tenho 4 alunos com 10 anos, 15 alunos com 11 anos, 10 alunos com 12 anos e um aluno com 13. Quando eu calculo média de idades, eu somo as idades de cada aluno. Por exemplo, eu tenho
4 alunos com unidade de 10. Então, tem um 10 de um aluno, 10 de outro, 10 de outro, 10 de outro. Tenho 15 alunos com idade de 11. Então, tenho 11, 11, 11, 11 e assim sucessivamente. Por isso que a gente adota a ideia de multiplicar, para não ter que repetir várias vezes. Então, eu vou ter como? Dica, média ponderada quando vem a questão de idade, tempo. Você pode fazer logo direto assim. 4 vezes 10, 40. Se eu tenho 4 alunos com 10 anos de idade, os 4 juntos têm um total de idade de 40 anos. 4 alunos com 10 anos cada, 40. 15 vezes 11. 15 vezes 11 dá 15, dá 15, dá 165. 10 vezes 12, 120. 1 vezes 13, 13. Somando tudo vai dar 8. 4, 6, 10, 13 vai 1. 338. 338 anos no total. Só que eu quero a média. Então, vamos lembrar. Essa média, ela vai ser o total da multiplicação. No caso da ponderada, total, vamos para cá. Vai ser o total da multiplicação dividido pelo total dos pesos. No caso da multiplicação, é o resultado mesmo, o resultado que você calcula, que deu 338. E no caso dos pesos, o peso nesse caso vai ser a quantidade de crianças, porque vai ser multiplicado pelo valor do tempo, que é o em questão. Então, quantidade de crianças. Então, vamos ter quantas crianças? 4 mais 5, 19. 19 mais 10, 29. 29 mais 1, 30. Então, temos 30 crianças. Por que 30? Porque são 30 crianças. A partir daí, vamos dividir aqui no cantinho. Dá 1, fica 38. Dá 1 de novo, fica 8. Não dá, dá vírgula. 80 vai dar aproximadamente 1, 2, que dá 60, fica 20. 20 não dá. Esse é o 0. Aí vai esticar. Mas vamos deixar aqui nesse daqui. Vai dar 11,2 anos. Isso é a média de idade. 11,2 anos. E lembrando que nesse caso aqui, ao contrário do outro, ele vai ser aproximado. Certo? Então vamos ter o quê? Vamos ter, deixa eu marcar aqui. Como calcular uma média de idade? Você multiplica a quantidade de pessoas pelas suas idades, você vai obter um total da multiplicação. E divide pelo total de pessoas, que é o total de pesos. Sempre assim, você vai pegar e vai multiplicar e vai dividir pelo total, soma total das pessoas. Isso é para calcular a questão de média de idade, a dica fica aí, certo? Então, no caso da nota, que é bem semelhante, seria tipo você multiplicar e depois dividir pelo total de pesos, certo? Já aqui, falo agora sobre moda. Moda tem a ver diretamente com moda. Moda é uma coisa que está, não na estatística, na vida mais normal. Moda é uma coisa que você usa com muita frequência. Então está na moda porque pessoas usam com muita frequência. Então moda é o que mais aparece. Então posso entender que moda, de maneira geral, é o que mais aparece. Ah, tá na moda escutar tal coisa, tá na moda jogar tal coisa, ouvir tal coisa. Então moda é o que mais aparece. No caso da estatística, moda é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência, que é a mesma coisa. É o valor, o número, o dado, a informação que mais aparece, que tem maior frequência em meio ao nosso conjunto de dados. Por exemplo, digamos que o Palmeiras, em determinado torneio de futebol, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols. Aqui está trocado. Isso aqui duplicou. Isso aqui seria, sabe o que? 5, 4, 2, esses números estão duplicados. 1, 3, 7, 1, 2 e 11. Não é nem futsal? Pronto. Esses daqui são os números corretos. Quando eu copiei os números, deu uma duplicada. Esses daqui são números corretos. É só um dígito. Aqui os dígitos estão dobrados. Para essa sequência de gols marcados, a moda é igual a 1. Por quê?
porque é o número que mais aparece, que aparece mais vezes. Aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Os outros que se repetem, que é o 2, só aparece 2 vezes. Então, o número que mais se repete é 1, ele só aparece 4 vezes. Lembrando que esse número aqui está duplicado, que é 5, 4, 2, 1. Outra situação comum seria, dentre 7 pessoas, tomássemos suas idades, a saber, pega 7 pessoas aleatoriamente, pergunta a idade. Vai ter as seguintes idades. Alguma idade se repetiu? Não. Então, nesse caso, quando nada se repetir, não há moda, pois nenhuma idade se repetiu. A partir disso, temos algumas considerações. Observação. Quando o conjunto de dados não apresenta moda, dizemos que ele é amodal. Se a questão estiver lá falando amodal, você entende. Não tem moda. Não tem repetição. Caso exista uma moda, só um número que se repita mais que os outros é chamado de unimodal. Existindo duas modas, denominamos de bimodal, trimodal e assim sucessivamente. Vou dar um exemplo. Eu tenho sequência numérica 5, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 3, 3, 3, 5. Tá bom. Pronto. Quem se repete mais? Ora, se você olhar bem, tem que marrom 5. Vai ficar certo. Se a gente olhar bem, eu tenho que o 5 se repete 1, 2, 3, 4 vezes. E tenho que o 3 se repete 1, 2, 3, 4 vezes também. Então, como eles repetem a mesma quantidade, se repetem mais que todo mundo, eu vou dizer que a moda ela vai ser tanto o 3 e também o 5. Logo, ela vai ser o quê? Bimodal. Por quê? Porque ela tem duas modas. Dois números que se repetem mais que os outros na mesma quantidade, não que um se repita mais que o outro, ok? Então, quando isso acontecer, ela vai ser o quê? Ela vai ser bimodal, ela vai ter duas modas. Então, esse é o caso que acontece de ter mais de uma moda, ok? Vamos agora para a nossa atividade prática, praticar um pouquinho. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos durante o dia foram vendidos os seguintes números de sapato. Vai ter a sequência. Pergunta, qual o valor da moda desta amostra? Aí você vai procurar o quê? Repetições. 34 se repete? Não. 39 se repete? Não. 36 se repete? Se repete. Tá aqui. 35 se repete? Não. 37 se repete? Não. 40 se repete? Não. 38 se repete? Sim. Tá aqui. 41 não. Logo, eu vou ver. 36 se repete 3 vezes, 38 2. É bimodal? Não. Para ser bimodal, esse se repete mais que os outros de maneira igual. Aqui não, 36 se repete mais. Logo, nossa moda é 36. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Deixa eu conferir isso. Pronto, é ser unimodal. Só tem uma moda, uni. Ok? Coisa bem simples. Geralmente, questões que perguntam moda, não perguntam só moda. Perguntam moda em média, moda em mediana, ou moda média e mediana, certo? Moda é mais um complemento, assim, das medidas. Passando agora a falar de mediana. Mediana é a medida de interesse central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados organizados em ordem. Então, mediana é o valor central de um conjunto de dados em ordem, crescente ou decrescente, vai dar no mesmo, nesse caso. Por exemplo, vamos considerar que o aluno tirou as seguintes notas em 5 provas para determinada matéria. Mais uma vez, isso aqui ficou duplicado. Então, isso aqui, basicamente, vai ser o quê? Vai ser 5, 8, 7, 4 e 8, nas 5 provas. As 5 notas que ele tirou. Colocando as 5 notas em ordem crescente, temos que a menor é 4, depois 5, 7, 8. E 8 também que são iguais. Nesse caso de ser igual, escreve assim mesmo. Quando eu falar de mediana ou média, você sempre vai pegar o dado repetido e considerar ele. Então, vou ter na sequência crescente 4, 5, 7, 8 e 8 de novo. Independente da ordem, tudo é 8, né? Aí fala, a mediana, que é o termo do meio, é o valor que está no centro. Logo, a nossa mediana é quem? É o 7. E alguém poderia perguntar, mas se ao invés de 5 notas fossem 6? Toda vez que o conjunto de dados, que o total de dados organizados for um conjunto ímpar,
é só pegar o que está no meio. Porém, se esse conjunto de dados for um número par, muda um pouquinho. Pois bem, nesse caso, ao ordenarmos os números, teremos dois termos centrais. Só pode acontecer um ou dois termos centrais, ao invés de um. Por exemplo, digamos que as notas agora são, mais uma vez, tudo errada. As notas são 5, 2, 8, 7, 4 e 8. Tenho agora 6 notas. Colocando-as em ordem, vamos ter o quê? Menor de todas, 2, depois 4, depois 5, depois 7, depois 8 e depois 8. Temos aqui a nossa sequência ordenada, em ordem. Você pega o conjunto de dados, coloca em ordem e considera o que está no meio. Se for considerar o que está no meio, ó, na ponta, segundo e penúltimo. Então, vou ter no meio o 5 e o 7. Toda vez que tiver um só no meio, um só, voltei até o meio, é ele, pronto. Quando eu tiver 2 no meio, eu vou pegar esses dois e calcular a média desses dois, a média. Então, para calcular a mediana, eu calculo a média dos termos centrais. Eu vou pegar os dois do meio, que é o 5 mais o 7, que vai dar 12, e dividir por 2. E vai dar o nosso 6, que está aqui. Ó. Então, assim, quando o conjunto de dados for ímpar, pego do meio. Quando for par, faz a média dos dois centrais. Soma e divide os dois por 2. Média dos dois termos centrais. Isso quando for par. Centrais. Pronto. Não tem o que errar. Considerações importantes a respeito. Ó. Resumo. Mediana. Coloque os valores do conjunto em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de valores for ímpar, a mediana é o valor central. Se a quantidade de valores for par, é preciso tirar a média dos valores centrais. Média aritmética, certo? Como sempre, uma atividadezinha para praticar. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando os valores medidos foram. Está aqui, fora de ordem. Vários. Aí pergunta, qual a mediana? Primeiro vamos organizar logo em ordem. O menor, 1,54, 1,50, 1,50. Depois, 1,54 e 55. 54 e 55. Depois, deixa eu marcar aqui para não esquecer. 1,60. 1,65, 1,69, 67. 65, 1,67, 1,69. Deixa eu marcar aqui. Aí ficou 1,75, 1,75 e 1,78. Eu tenho quantos valores? Deixa eu olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se, confere aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se o conjunto de dados é ímpar, porque são 9, é um conjunto ímpar, então é só pegar o do meio. Como é que eu pegar o do meio? Considero o último, primeiro com o último, aí vou fechando. Esse aqui é daqui. Esse com esse com esse, e sobrou esse. Então, nossa mediana é 1,65, essa altura média, para esse registro do professor, certo? Então, coloca em ordem e pega o do meio. Sequência ímpar, o do meio já é a resposta. Sequência par, pega os dois do meio, soma e divide por 2. Passando agora para um resumo completo, por meio de uma questão clássica de escola, onde temos as notas de um grupo de alunos e como podemos analisá-las. Vamos analisá-las por meio de medidas de tendência central, todas, média, mediana e moda. Vou começar pela mediana, porque eu tenho que colocar... vou começar pela média, mediana depois. Vou começar pela média, vamos lá. Primeira coisa, a média. A média, ela vai ser a soma pela quantidade. Então, eu vou somar tudo isso aqui
e pela quantidade. Vamos lá. Eu vou ter daqui até aqui. Tá, é claro. Mais escuro. Pronto. Daqui até aqui eu vou ter 4 vezes 7. 4, 7, que vai dar 28. Aqui eu vou ter 5, 6, que vai dar 30. Estou somando todas as notas. Tenho 3, 5, que dá 15. Eu tenho, vou somar isso daqui logo. 1 mais 2 dá 5, mais 3 mais 3 dá 6, dá 11. Então aqui dá 11, e aqui dá 4 mais 4, 8. Então aqui vai dar logo de cara 11 com 8, 19. 19 com 15, então aqui vai dar 34. Já aqui, temos 30 com 28, dá 58. 58 mais 9, 67. Então se eu somar tudo, vai ser 34 mais 67. Dá, vai um 101. Então tenho 101 dividido por, se eu verificar bem, aqui tem 10, são 20 alunos no total. 101 dividido por 20 dá 5, que dá 10, sobra nada, baixo zero, não dá. E fica 10, 10 por 5, 10 por 2 dá 10, não dá, boto 0. 0 aqui, porque baixou outro e não deu. Aí vai ficar, ficou 10, não deu. Ficou 100 por 2 dá 5. Dá 5,05. Se você dividir 101 por 20, dá 5,05. Essa é a média. Já a mediana, ela vai ser os números do meio. Como a sequência passa, são 20 números, são 20 notas, eu sei que eu vou encontrar no meio, vai ser o que? Vai ser essa, marca aqui mais escuro, vai ser essa. Por quê? Porque ela é a 10ª nota e aqui é a 11ª nota. Eu vou ter 10 e 10. Com certeza, quando eu colocar essa ordem aqui, colocar em ordem, já está em ordem. Quando eu montar ela, que vai ficar no meio, é o último dessa metade e o primeiro dessa outra metade. Então vai ser dois números. Dois números, como é que a gente faz? Na mediana a gente soma e divide por 2. 5 mais 2, 11. 11 dividido por 2, 5,5. Então a mediana é 5,5. E para fechar a moda, é a nota que mais aparece, a nota que o pessoal mais tira, que tem mais frequência. Com certeza é o 6, que aparece 5 vezes. Certo? Então esse é um exemplo clássico de média, mediana e moda. Recapitulando, nosso mapa mental é média. Ela vai ser a soma dividida pela quantidade. N1, N2, o número, dividido pela quantidade de valor. Mediana é o termo, ocupa o centro, é o termo central, colocado em ordem. Quando for uma quantidade ímpar, pego do meio. Quando for uma quantidade par, soma e divide por 2. Moda é o valor que mais se repete. A média ponderada você multiplica e depois soma. Ok? Resumozinho. Agora que a gente já viu o básico das atividades, a gente pode passar a algumas questões um pouco mais, um pouco mais interessantes, ok? Vamos lá. Vamos começar por essa. Eu tenho essa questão aqui, que ela tem um gráfico, então eu vou calcular tudo a partir do gráfico, não da tabela, e pede as três coisas, média, mediana e moda. Para isso, eu vou ter que fazer o mesmo processo de sempre. Primeiro, a moda. Qual a moda da variável? A moda é o valor que mais se repete. Só quem se repete aqui é o 4,4. Então, automaticamente, ele vai ser a moda. Determine a média. A média é somar tudo e dividir pela quantidade. Então, eu vou ter que somar tudo. Se eu somar tudo isso aqui, deixa eu fazer aqui, cálculo auxiliar. 2,3 mais 3,9 mais 4,1, 4,5, 4,4, 3,4, 4,4, 3,8, 4,8. Cadência de fiado. Vamos lá. Pega logo esse aqui. 9 com 10, com 3, 13, com 5, 18, 18 com 4, 22, 26, 30, 38, 42. 2 vai 4. Aí 4, 6, 9,
13, 17, 21, 24, 27, 30, 34. 342. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 342 dividido por 9. 34 não dá, mas dá um 3, 3 vezes 9, 27. 27 sobraria 7. Baixa para 72. 72 dividido por 9. Lembrando que tem a vírgula. Opa, só no final. 72 dividido por 9 dá 8. Exato. Então vai dar 3,8 a nossa média. E a mediana eu teria que colocar em ordem, coisa que não está aqui. Teria que colocar em ordem. Então vamos colocar aqui em ordem. O menor mesmo é 2,3. Não tem espaço não, vou fazer aqui embaixo. O menor, que deu 3,8. O menor de todos é o 2,3. Depois 3,8. 3,9. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. E temos o 3,4 também. Vou colocar aqui o 3,4. 3,4, 3,8, 3,9. Então vou tirar. Pronto, isso aqui eu já usei. Aí o próximo vai ser 4.1. 4.1, 4.4, 4.4 de novo, 4.5, 4.8. Então pronto. Peguei os 9 números, que são 9. Vou verificar quem está no meio. Primeiro e o último. Vou pegando só os pares. Opa. Aqui eu já peguei 2. Volta. Pronto. Primeiro e último, esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Então pronto. Quem ficou no meio, termo central, foi o 4,1. 4,1, termo central. Depois que eu coloquei em ordem crescente, coloquei em ordem, ele vai ser nossa mediana. Então eu posso calcular tanto moda, média e mediana, tanto a partir de uma tabela, quanto a partir de um gráfico, ok? Lembrando que todo gráfico é uma tabela, assim como toda tabela pode ser apresentada por meio de gráfico. Vamos agora a um tipo de questão muito recorrente, que é quando a questão da média e pede um dado em falta, uma informação que está faltando à questão. A tabela a seguir mostra o número de dias de neve em cada um dos distritos escolares da cidade de Trem no último inverno. Aí tem os distritos, que são os locais. Esse número aqui é irrelevante, é só uma contagem. Falta esse. E dá os dias de neve, que são 4, 8, 3, 6. E fala, se a média do conjunto de dados é 5 dias, já está dizendo se a média, ou seja, a média é 5. Então, a média que seria dia 1, mais dia 2, mais dia 3, mais dia 4, mais dia 5 dividido por 5, essa média já está sendo dada. Essa média ela vai ser 5. Dia 1, o número de dias de neve no primeiro distrito, no caso, ele foi 4. No outro distrito foi 8, no outro foi 3, no outro foi 6, e no último distrito, no caso aqui do acompanhamento, distrito 241, não tem. Então vamos colocar como se fosse X. Tudo isso dividido pelos 5 dias. 5 dias não, 5 distritos no caso. Então vai aparecer muita questão que nem essa, onde ele vai te dar já a média de cara. Essa média aqui que é um 5 feio. Vai te dar a média logo de cara, vai dizer a média é essa. Tá faltando um fator para dar essa média. Que fator é esse? Certo? Então, nesse tipo de questão, como é que a gente faz? Primeira coisa, soma esses elementos que não são x em cima. E esse que está dividindo passa multiplicando. Então, a gente vai ter o quê? 5 vezes 5, 25, igual a... Aqui eu vou ter 4 mais 8, 12, mais 3, 15, mais 6, dá 10, dá 21. Vou ter aqui 4 mais 8, 12, mais 3, 15, mais 6, 21. Vou ter 21 mais x. Aqui é mais, ó. Mais x, não é vezes não, mais. Então, como eu quero o valor de x,
x é igual a 25, que já está do outro lado. Aí o x fica só esse 21 que está mais, ele passa menos 21. Então x vai ser 25 menos 21. Nosso x, que é esse valor aqui que está faltando, ele vai ser 4. Por quê? Eu só peguei o que estava dividindo, passei multiplicando, e peguei os fatores que eu já tinha, somei tudo. E eles vão ser somados com o dia que falta. Então, como eu quero só o dia que falta, o valor que está próximo, está sendo adicionado, ele vai passar subtraindo. Então, esse tipo de questão acontece quando ele já te dá a média e pede um dos elementos que compõem essa média. Okay? Esse tipo de questão é bem recorrente. Vamos agora a uma questão mais trabalhosa. Não difícil, trabalhosa. Um tipo de questão que assim, cai mais em vestibular do que propriamente no Enem. É bom a gente ter uma noção, porque quando eu vou calcular esses dados numa tabela, porque fazer isso aqui, calcular média, mediana e moda, numa tabela simples que nem... Cadê? Aqui foi média ponderada. Uma tabela simples que nem essa, onde tem só o valor. Ou então num gráfico é mais fácil, média, mediana e moda. Mas numa tabela que nem essa daqui, já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque assim, os dados abaixo são referentes à cidade dos alunos de uma determinada disciplina. Beleza, eu tenho o quê? 15 alunos? Não, 16 anos, eu tenho frequência absoluta, ou seja, essa frequência absoluta é o número de alunos. Eu tenho 5 alunos com 16 anos, 16 alunos com 15 anos, 10 alunos com 14 anos, 9 alunos com 18 e 10 alunos com 17. A questão pede média das idades, primeira média. Como é que eu vou calcular a média? Você vem para cá e vai considerar que essa média é uma média ponderada. Como é que eu vou fazer? Multiplicar, depois dividir pelo total de pesos, que nesse caso é a quantidade de alunos. Aqui inverteu a tabela, viu? Então é dividido pela quantidade de alunos, que a média é pela idade dos alunos. Então primeiro multiplica. Então vamos ter o quê? 5 vezes 16, 5 vezes 6, 50, 5 vezes 6, 30, 80. 16 vezes 15 dá 160 mais 80 dá 240. Deixa eu só confirmar aqui. É, 240. Porque essas multiplicações são com números mais convenientes. Em geral, as multiplicações são com números não tão difíceis. 14 vezes 10, 140. 17 vezes 10, 170. 9 vezes 18 seria 180 menos 18, que daria 162. Mas vamos olhar aqui. 18 vezes 9, 72 vai 3, 1 vezes 9, 9, 162. Daí, soma tudo. Isso aqui é só para média. Média. Soma tudo. Multiplica e soma, que é a média ponderada de pesos. Então, vou ter o quê? 240 mais 80, 320. 320 mais 140, 460. 460 mais, aqui vai dar 332. Dá 297. 792 anos dividido pelo total de alunos, que aqui é por aluno, dos alunos. Total de alunos deixa eu pagar aqui, 792. Então vou ter o quê? Soma dos anos e alunos. Soma dos anos, 792. Número total de alunos. Vamos lá. São 5 mais 6, 16, 21. 5 mais 16, 21, 31, 40, 50. Dividido por 50. Pode parecer complicado, mas dividir por 50 é fácil. Então, essas questões mais trabalhosas têm os números que não atrapalham tanto, de propósito. Então, não dá, 79 dá 1, dá 50, fica 29, abaixo 2. 292 dá uns
5, que dá 250. Sobra 40 e... Não, 40 não. Dá 50. Sobra 42 mesmo, é 50. Sobra 42. Aí... 42... 5, 25, pronto. 42 já não dá, vírgula, bota 0. 420 dá um 8. Dá 400, fica 20. Completa com 0. Já dá. Se não der, você teria que colocar o 0. 200 por 5 vai dar 1, 4. Então, a média de idade é de 15,84 anos. O que foi que eu fiz? Multipliquei tudo, somei isso aqui tudo, que deu 792, e dividi pela quantidade de alunos, que são 50 alunos. 50. Isso é a média. Mediana eu teria que colocar em ordem. E aí, como colocar em ordem os números de uma tabela? Isso é o mais difícil. Ao todo, são 50 alunos. Se são 50 alunos, eu posso concluir que a metade dos 50 alunos vai ser o aluno da posição 1, 2, 3, infinito. Aí eu vou ter os 50, 49, 48. E no meiozinho deles vai ficar quem? Vai ficar a metade. Com a metade de 50? 25. E qual é o próximo número? 26. Então, a metade dos alunos vai ser justamente os que ficam na posição 25 e na posição 26. O 25º aluno e o 26º. Sim, em que isso vai me ajudar a entender essa tabela? Simples. Eu vou somando, acumulando, até passar de 25. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 e 16. Eu vou ter 21 alunos de 15 e 16 anos. 21 alunos, 5 e 16. Já aqui, quando eu somar mais 10 alunos de 14 anos, eu vou ter 31 alunos. Então, com certeza, se aqui tem 21 e daqui mais 10 passou para 31, quer dizer que esse 25 e 26 vão estar justamente aqui no meio desses 10 alunos. Logo, nossa mediana ela vai ser 14, certo? Por que 14? Porque eu tenho 5 alunos com 16, mais 6 alunos com 15. Então, isso tudo já deu 21 alunos. Só que eu quero o aluno 25 e o aluno 26. Se eu pegar aqui esses 21 alunos e somar mais 10 alunos que têm 14 anos, eu vou aumentar meu número de alunos de 21 para 31. Então, nesse aumento de 10 alunos que têm 14 anos, justamente vai estar o 25 e o 26. E por fim, 14. E por fim, a moda, que é a média. A moda é o número que mais aparece. Como é que eu vou saber? Ora, é o número de maior frequência. Eu tenho 5 alunos que têm 16 anos, então a moda não é 16. Eu tenho 16 alunos que têm 15 anos, tenho 10 alunos que têm 14 anos. Então a maioria dos alunos que são 16, eles vão ter quantos anos? Eles vão ter 15 anos. Então a média é 15,84, a mediana 14 e a moda vai ser 15. Essas questões são um pouco mais complexas mesmo. Acho que a gente na atividade faça uma revisão depois, antes das provas, com mais questão dessa mais complexazinha. Mas eu quero que vocês saibam como fazer, como tentar encontrar, ver um exemplo de como fazer esse tipo de cálculo.